para você que acompanha a TV Câmara. Estamos aqui com um convidado muito especial que dedicou anos de sua vida à história de Mococa e também à vida pública. Estou aqui com o Fernando César Boratti. Seja muito bem-vindo, Fernando. Muito obrigado. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui. Você que já atuou aí no Legislativo, também no Executivo, gostaria que você começasse falando como que surgiu esse interesse pela vida política. Bom, eu acredito que foi assim, até mesmo um pouco acidental. Quem me convidou para fazer parte foi o Chiquito Coelho de Moraes. E, infelizmente, aconteceu que ele não pôde levar a candidatura dele adiante, que ele foi suspensa a candidatura dele. E aí ficou uma situação engraçada, né? Porque nós tínhamos duas arenas, Mococa, o mesmo partido, mas dividido em duas. E do outro lado estava o Lua Mato, Luiz Gonzaga Mato, meu amigo lá do Laticínios Mococa, quantos anos juntos lá, mas eu estava do lado do Chiquito, foi quem me convidou. E quando aconteceu dele ser cassado, eu fiquei sem uma referência como prefeito, né? Porque a gente faz campanha vereador como prefeito, o prefeito com os vereadores. Eu comecei a ser chamado para fazer parte do outro grupo que havia saído. Eu fiquei um pouco reticente na época, porque eu não queria ser usado de bode expiatório, assim, não, tá vendo? A gente está começando a pular tudo para o lado de cá. Eu seria uma falsa, ou seria uma traição àqueles que me chamaram primeiro, né? Aí eu fui, como não havia mais possibilidade nenhuma de candidatura daqui, aí eu fui aos poucos conversando com o Lu e dizendo para ele, eu posso aceitar compor com o seu grupo, que é do mesmo partido, mas eu não concordo que eu seja usado como uma ferramenta política nos palanques. Eu quero chegar lá, vocês me apresentam, se eu puder falar, me apresento como parte da campanha, acabou. Se você concordar com isso, eu aceito. Ele concordou e tivemos uma campanha tranquila, eu acabei interagindo bem com todo o grupo que estava lá, não tinha nenhuma reserva, né? Todos mocoquenses, todas pessoas da amizade da gente. E foi uma campanha legal. Naquele tempo as coisas funcionavam mais em comício, né? Os comícios ficavam cheios, porque nós não tínhamos os recursos tecnológicos que nós temos hoje. Se fizer comício hoje, é capaz de aparecer uma meia dúzia só, porque tudo pega pela televisão ou pelo celular. E aí nós fizemos uma campanha legal, o Lua Mato é uma pessoa extraordinária, e fizemos então uma maioria na Câmara, e eu fui contemplado, e agradeço até hoje a todos, como o vereador mais votado de Mococa naquela eleição, que aconteceu em 1976. Essa daí você estava me contando antes. O vereador mais votado ganhou até um quadro por isso. Eu tenho a Justiça Eleitoral distribuiu um quadro até grande, e lá está mencionado esse feito lá, a Justiça colocou como o primeiro colocado, não sei, não estou falando isso por orgulho, nada, não. Eu tenho orgulho de ter merecido a confiança de tanta gente para a época, 844 votos. Considerando que é um colégio eleitoral muito menor do que hoje. Sim, com certeza. E assim, então, você não esperava essa quantidade de votos, então? Não, todo mundo que entra na política espera ser eleito, né? Porque você vai entrar para não ser eleito é uma coisa ridícula, né? Mas eu não poderia imaginar que eu fosse, assim, tão bem aceito por tanta gente. Trabalhei bastante e aqui eu devo uma gratidão eterna para minha mãe. O que essa mulher andou na rua pedindo voto para o filho não foi brincadeira. Ajuda bastante. Ela foi... Ixi, aquilo lá é inesquecível. Que maravilha. E assim, Fernando, hoje a gente está inaugurando esse quadro, né, resgatando aí memórias de quem já passou aqui pelo Legislativo. E você é o nosso primeiro convidado. Como que foi receber esse convite, estar aqui na Câmara novamente? É sempre uma honra a gente vir aqui, porque aqui eu passei 12 anos, né? Não continuei porque eu não tive mais interesse. Mas eu passei 12 anos aqui na Câmara e foi um trabalho que eu considero profícuo. Trabalhei bastante. Aliás, eu tenho, por princípio, sempre me dedicar ao máximo naquilo que eu estou investido. Eu não fico fazendo coisa pela metade ou mais ou menos, não serve. E eu me esforcei bastante.
E a população, inclusive, da nossa época tem uma boa memória da Câmara, porque, por exemplo, eu não permitia, para mim, não permitia que nenhum projeto entrasse aqui sem que eu tivesse estudado exaustivamente. E nós tínhamos na época, e não sei hoje, porque não estou ativa, nós tínhamos órgão do governo de consultas, porque nós não tínhamos advogado na Câmara, nós tínhamos só 2 funcionários na época aqui, que é o Paulo Paladino, que hoje está completando 100 anos, que era o diretor, e o Antônio Carlos da Costa, que lamentavelmente já deixou a gente aqui já há bastante tempo. Mas eu me dediquei bastante, nós tínhamos grandes debates aqui, mas era debate de ideias, diferentemente às vezes que eu vejo de debate de pessoa. Sai daqui magoado, sai com vontade de brigar, de agredir, não conversa mais um com o outro. Nós não. Desde essa época, 1977 até hoje, uma vez por mês, nós nos reunimos e jantamos todos juntos, continuamos discordando, continuamos debatendo, mas ideias. Saiu do encontro, saímos abraçados, acabou, porque nós não temos interesse pessoal nas nossas discussões. O interesse é sempre público. Uhum. A amizade, então, continua? A amizade não foi arranhada por nada, nem pelas divergências que nós tivemos aqui, evidentemente, porque nós tínhamos aqui o pensamento é plural, né? Exatamente. E é muito legal o senhor falar isso, relembrar e se trazer novamente, que foi muito mais do que política, né? Foi uma conexão de vocês. Foi, sim, foi. E estamos aí. Estivemos ontem lá na praça, onde estavam homenageando Paulo Paladino, e levamos nosso abraço para ele lá, e até uma gratidão pelo tudo que ele nos orientou. Porque eu tinha 30 anos, não tinha experiência nenhuma, e ele já era uma pessoa que tinha sido vereador e com grande experiência no legislativo e no executivo. Então ele me orientava muito bem. Inclusive essa galeria de ex-presidente que tem aí, foi no meu tempo que aconteceu. E foi ele que orientou. Falou, vamos fazer uma galeria? Ele, entendeu? Não é mérito meu, é mérito dele. E para mostrar, parece até que é uma modéstia hipócrita, né? Mas para mostrar que não havia interesse assim da gente querer mostrar que fez isso ou fez aquilo, eu fiz a galeria e deixei o presidente seguinte inaugurar, que foi o Ítalo Mazieiro. Ele que inaugurou. Entendi. Está ali até hoje, né? Está lá. É engraçado que eu sou de todos, antes de mim era Zé Luiz Cominato, e antes dessa série, todos falecidos, até o Zé Luiz Cominato. Por isso que eu estou sendo chamado por primeiro aqui, porque eu, dali para trás, não tenho mais nenhum vivo. Os anteriores faleceram, Faleceram. né? E tem falecido já dos posteriores, né? Luiz Enciopo, mas quase todos vivos ali. Uhum. Aí o senhor chegou aqui, primeira coisa já foi se ver no quadro, não, né? Eu fui lá porque é uma recordação legal da gente ver, né? Legal. Ainda mais que eu tinha cabelo, tinha tudo lá, né? Então dá para ficar com saudade. Muitas lembranças, né? Sim, sim. E o senhor é de Mococa, nascido aqui? Sim, nascido aqui. Como que o senhor lembra de Mococa aí, há anos atrás? Como que Nossa, era uma coisa bem mais... Não tinha esse trânsito que nós temos aqui hoje, né? A cidade não tinha esse tamanho que nós temos aqui hoje, não tinha esses bairros todos que nós temos hoje. A cidade cresceu bastante. Muitas empresas novas em Mococa, uma vida política mais conservadora, né? Mais assim, de pessoas assim, de mais tempo de vivência na política. Então nós tivemos aqui esse período, um período interessante, um período que a política era bem aguerrida também, parece que os partidos eram mais definidos. Hoje as pessoas mudam de partido para poder pegar legenda. Naquele tempo as pessoas fidelizavam mais aquilo o ideal que eles tinham, porque o partido representa um pensamento. Mas hoje aquilo é só para estatuto, viu? Porque essa parte hoje não acontece mais, não. Uhum. E tem alguma mudança que você viu? Você ficou 12 anos como vereador, né? Que você viu daquela época para hoje em dia? Bom, se for aqui dentro da casa, uma das mudanças é a falta de um tratamento mais adequado para um legislativo. Chama por apelido, de qualquer maneira. A gente não, a gente vinha aqui de paletó, gravata e dava tratamento adequado para o presidente, senhora vereador, o excelentíssimo senhor.
entendeu? E mesmo que fosse para um discurso de discordar, mas não tinha que desrespeitar, né? A gente... Pode ser que hoje a mentalidade é outra e ninguém usa essa expressão e tenha qualquer pensamento que está desrespeitando. Estou dizendo que essa foi uma mudança aqui, que a gente processou aqui. Aqui a casa não tinha a gravadora era um gravadorzinho, tinha que apertar e soltar para ir escrevendo cada pedacinho a ata aqui da ata do Legislativo. Hoje está muito mais fácil aqui de fazer isso, né? Não tínhamos painel, não tínhamos ar-condicionado aqui, não tínhamos nada disso. A prefeitura ainda estava lá na parte lá de baixo, né? na prefeitura, e depois tivemos essas mudanças todas aqui em Mococa, que alguma coisa não vamos dizer que ficou melhor, mas muita coisa ficou melhor. Então, saudosismo aqui não resolve, né? Vamos consertar, se alguma coisa não está boa, tem que consertar daqui para frente, porque o passado... Não volta, né? Não volta e não tem. O passado nos dá direção para o futuro, mas não corrige. Exatamente. E teve alguma pauta que o senhor mais se dedicou? Bom, eu atendia muito as pessoas. Porque eu tinha muita amizade com o Lua Mato, e eu tinha um gabinete que eu podia acessar, conversar com ele. Eu trabalhava no Laticínio, o Laticínio tinha 500 funcionários na época, e tinha muita demanda dos funcionários. Por exemplo, quando foi feita a Coab 2, foram 500 e poucas casas que foram feitas lá no primeiro projeto, 500 e poucas casas. Depois tivemos mais algumas construções lá, mas o principal foi esse. E nós não tínhamos, na época, esses critérios que nós temos hoje. Está vendo? Isso é uma evolução, né? O critério era quem precisava, chegava lá, via o perfil que realmente estava precisando e acabava conseguindo a casa. E eu fiz muito isso para os funcionários do Laticínio. Meus colegas de trabalho, eu sabia quem ganhava um salário que era para comer, né? Estava sofrendo com aluguel, então vou socorrer aqueles que o próximo mais próximo que era. Fora isso também eu corri atrás de muita coisa aí para muita gente. Eu fui a São Paulo com o Lua Mato durante 6 anos. Eu fui toda terça-feira para São Paulo levar a representatividade do Legislativo junto com ele para a gente conseguir todas as nossas demandas lá juntos ao secretariado do governo do Estado. Isso a gente, graças a Deus, trouxe muita coisa. A gente saía daqui madrugada e voltava bem de noite, porque tinha que realizar tudo naquele dia, e eram muitas secretarias para participar, para visitar, e a gente fez isso daí durante 6 anos com o Lua Mato. Também tudo que tinha de Expoan, a gente participou, aquele 1º de maio lá no Campo do Rádio, eu organizei várias vezes aqui lá, então tudo que tinha de vida em Mococa eu fazia parte, né? Fiz parte. Isso eu tenho esse livro meu não tem pouca coisa escrita não, mas tudo bem, é uma coisa que eu nunca escrevi nada disso também, né? Mas só para dizer assim, fazer uma linguagem figurada para ver o que foi feito. Eu também trabalhava, também tinha um zelo muito grande para o trabalho legislativo aqui, de análise de projetos, e aquelas coisas que eu percebi assim que tinha alguma coisa que me deixava incomodado, eu ia no gabinete conversar com o prefeito e verificar qual é a ideia que está por trás daquilo lá, para tentar me convencer, né, de que aquilo lá estava certo, eu que estava enganado. Então, eu fiz isso também para não ter aqui uns desgastes, ir xingando, falando, porque pode até ficar bom para o público, né? Mas para a cidade eu não sei o que é que fica bom. Eu preferia olhar para a cidade do que para o meu ego, né? Eu fui reeleito, então não precisava, né? Fiz por mais 6 anos, eu fui reeleito, eu fiquei 12 anos aqui. Eu me dediquei bastante mesmo. Tinha hora que eu ficava preocupado se eu não estava me esquecendo da minha casa, porque eu tinha que trabalhar, entendeu? Eu não vivia. E tem mais, hein? Uma coisa que eu acho que pode ser dita aqui.
Até o mandato anterior ao nosso não tinha salário. Quando nós entramos também não tinha. Depois começou um salário, os vereadores aquelas entidades representativas dos vereadores, eles começaram a pressionar e começaram a fazer um pagamento de salário, mas um salário pequeno. Depois criaram um instituto de aposentadoria para os deputados e os vereadores juntos. Aí os deputados perceberam que estava deficitário a carteira, eles ficaram só, aí separaram, ficaram só com o secretário, porque eles obrigavam o governador a colocar dinheiro, e a gente não queria obrigar o prefeito a colocar dinheiro. É dinheiro do povo, dinheiro para fazer obra, dinheiro para fazer educação, saúde, não tem que pagar coisa de vereador, não. Aí nós começamos a receber um pouco. Mas aí quando eu terminei meu mandato, aí foi cancelado paguei 12 anos de contribuição e foi cancelado o Instituto para os vereadores. E aí eu nunca recebi nada. Tem pessoa, você não é aposentado de vereador? Não, nunca recebi nada. Aliás, eu podia ter entrado na justiça pedindo a devolução do que eu contribuí, mas quem ia pagar era a prefeitura. E aí quem ia pagar o povo. Aí você não queria. Era o povo que ia pagar. Eu falei, não, já está perdido, fica perdido mesmo, deixa do jeito que está. Mas tudo isso são coisas. Eu gostaria de puxar pela memória muito mais coisas, mas olha, quase 40 anos, né? Não é um dia, né? Para lembrar de tudo. Uhum. É um tempinho aí, né? A memória vai. E como que era a participação da população nessa época? Eles vinham bastante ao plenário, acompanhavam, falavam sobre isso na cidade? Tinha uma presença até. Eu não sei como está agora, porque eu não tenho vindo, né? Mas tinha uma presença razoável, não era? A não ser quando tinha alguma coisa, sempre assim, né? Tinha alguma coisa para votar, uma lei que tem interesse, né? Por exemplo, quando a Pastoral Familiar quis construir a sede dela lá, havia umas oposições lá, aí convocaram toda a pastoral aqui, então ficou cheio de gente aqui para acompanhar a votação. Então isso aconteceu, mas era normal já ter uma quantidade de pessoas razoável aqui toda segunda-feira. Não era toda segunda-feira, né? Depois que passaram a ter toda semana. O nosso período não era assim, era 2 vezes por mês. Hoje eu não sei, hoje eu sei que tem um salário melhor para o vereador, se bem que o vereador, você não tem que ganhar nada. Tem, porque pelo menos no meu tempo tinha que comprar roupa, comprar paletó, gravata, tinha que viajar. Nós nunca viajamos com o dinheiro da Câmara. Nós fomos a Brasília, na Constituinte, para ver a votação da Constituinte, nós fomos com o nosso dinheiro, posamos com o nosso dinheiro e votamos com o nosso dinheiro. A Câmara não entrou com nada, né? Então, alguma coisa tem que ganhar, porque o vereador tem gasolina, ele tem que ir atrás de pedido, tem que sair pela cidade, ele tem uma opção de coisa que vem tirado do orçamento dele. Ele não está prestando um serviço e ainda perder o ganho que é para a família, né? Uhum. E o seu tempo como presidente da Câmara, como que foi essa visão de presidente? Graças a Deus, quem naquele tempo achava que era o mais votado era o presidente. Não, o mais votado preside a primeira sessão da instalação da Câmara, depois vem a votação. Qualquer um pode entrar, desde que pode ser o menos votado e ter o voto dos vereadores e ser o presidente. Aí o Lua Mato me perguntou se eu não me importava do Zé Luiz Cominato ser o indicado. Eu falei, não, de jeito nenhum. Inclusive ele é meu padrinho de casamento, uma pessoa que eu devia muita obrigação para ele. Aí eu falei para o Lula, não, pode deixar. Aí no segundo mandato, o grupo, estou falando do grupo, né? Ficou certo que eu seria o presidente. E o terceiro mandato, porque os 6 anos, né? O mandato, então ficaram 3 mandatos, não 2 como agora, né? Aí ficou acertado que era o Ítalo. Tudo isso na bancada, né? Não é prefeitura que veio indicar nada. Nós mesmos aqui tivemos esse acerto que não precisou
entrar em votação, nada. Isso aconteceu, só você dá uma olhada no quadro, você vê lá o Zé Luiz, eu e o Ítalo. Né? E foi um período muito legal também, porque gera na gente uma grande experiência. Porque a gente passa a viajar com o prefeito numa representação maior, não só como vereador, como aquele que representa o legislativo, que é o outro poder. E isso dá uma grande responsabilidade, mas uma grande satisfação, não pelo cargo, hein? Porque isso é transitório. Eu não estou mais lá, não pretendo mais sentar lá, estou aqui e não tenho mais nada assim, a não ser lembrança, mas pelo cargo que representa a cidade de Mococa, porque esse poder é um poder popular, né? Esse representa o povo de Mococa. E eu me senti muito bem, me dei muito bem com todos os vereadores, não tive problema de disciplina, que eu tivesse coisa, de ter uma atitude mais assim, não tive, graças a Deus, nenhum dia. E também não tivemos nunca esse problema aqui, porque tanto é que eu falei que até hoje nós sentamos e jantamos juntos, depois de 40 anos depois, nós estamos continuando a ficar juntos. A gente estava até falando antes que não tinha internet na época, né? Hoje é tudo mais fácil. Hoje temos a TV Câmara, tem tudo aí nas redes sociais. Como que era antes, Fernando? Nossa, só Deus sabe, viu? Porque a ata que eu te falei aqui, o Paulo tinha que escrever. Uma sessão, às vezes, demorava aí um tempo, todo mundo falando, tinha que gravar num gravadorzinho desse, com um tecladinho assim, para poder apertar, começar a falar, desliga, escreve aquele pouquinho, liga de novo, escreve mais um pouquinho. Tinha que fazer isso daí, ó. Nós não tínhamos carro para viajar aqui, não tínhamos motorista, não tínhamos advogado, né? Porque a gente queria consultar alguma coisa, por isso que tinha essa entidade do governo estadual que a gente consultava. Telefonava lá e fazia consulta, ou por escrito, ou verbal, e eles nos davam a orientação. Porque nós não queríamos fazer errado, né? Mas também a gente não conhece tudo, entende tudo. Então a gente tinha um entendimento, mas podia não ser o melhor caminho. E aí a gente buscava essa segurança nesse órgão que o governo disponibilizava. Mas deu para a gente o prazer, e não deixa também de marcar a vida da gente, né? Exato. Não deixa de marcar. Não é uma coisa de um orgulho assim, bobo, né? Mas de poder ter servido. Né? Até qual ano o senhor ficou aqui no Legislativo? Bom, eu fiquei 77, mas são 6 anos. Depois eu fui reeleito, aí eu fiquei 78, mais 6 anos. Não, 77, 83. 83? Né? 83. Aí 84 até 2000. Até 1984 até 2000. Até 2000. Porque mais 6 anos, 4 e 6, 10. Em 2000 parou aqui. Eu parei, tive a oportunidade de ser eleito, fui trabalhar na campanha que o Luar Mato estava organizando, conseguimos eleger um vereador, até que não foi com muito voto na época, foi com 374 votos, parece que foi eleito. Eu não sei, podia estar profundamente enganado, mas eu acho que eu teria condição de ter 374 votos, porque eu tinha tido aquela votação maior e tinha tido um trabalho nesse período. Mas aí eu falei, chega, eu não vou fazer carreira política, eu não entrei para isso. Eu entrei muito assim, chamou e eu aceitei. Lógico, fiquei feliz. Se você lembrado, você não quer ser vereador, candidato a vereador? Eu falei, pensei, conversei com a minha esposa. Aí minha mãe, política, assim, vai filho, vai sim, eu trabalho para você. Adorou, né? Ela cumpriu com a palavra dela. Te ajudou bastante. Muito, 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 muito. Então, em 2000, o senhor parou aqui na Câmara e continuou os trabalhos na Prefeitura. Como que foi essa mudança? Foi muito diferente? É bem diferente, né? Porque o Legislativo, você não tem ninguém te dizendo o que é para fazer, né? Tem o povo, na verdade, mas não está aqui toda hora aqui te falando. Encontra você na rua, te pede, ou te fala, ou te sugere, né? Mas na Prefeitura você, mesmo sendo assessor, você não
a figura, pelo nosso sistema de governo que tem, que é o presidencialismo, a figura do prefeito é sempre a figura máxima, né? A palavra do prefeito acabou, é lei e ninguém discute. Então, isso daí dá, porque às vezes a gente tinha uma opinião diferente a respeito de alguma coisa, né? Mas chegando lá no prefeito, ele valia aquilo que ele pensava. E eu fui chefe de gabinete no mandato do Walter Xavier. O Walter Xavier dispensou todos os assessores dele na época. Aí ele começou a chamar de volta e eu fui chamado. E aí ele pediu que eu fosse lá no barracão. O barracão precisava de uns acertos lá, precisava de umas coisas lá que estavam precisando colocar em ordem, a questão de veículos e arrumar tudo. Eu fui para lá e trabalhei bastante, e graças a Deus deu resultado. Queria conversar com algum funcionário da época do barracão, vai ver que deu resultado. Consegui recuperar todas as máquinas, consegui recuperar as estradas, consegui recolher cascalho para as estradas nossas, consegui arrumar caminhão. Eu tinha, naquele tempo, podia fazer troca de serviço por dívida. Aí eu ia atrás de um mecânico, o carro estava lá parado, eu ia atrás do mecânico, você quer consertar esse carro? A gente desconta a tua dívida lá, que ele não ia pagar nunca. E ele concordava, eu tinha o carro arrumado. Ah, entendi, dava certo. Tudo, sim. tudo. Eu arrumei tudo desse jeito lá no barracão. Compra também, só comprava se tivesse 3 orçamentos. E eu, graças a Deus, não fiz nenhuma coisa que não fosse dentro da lei. Eu acho até, inclusive, foi uma passagem, às vezes o meu filho estava no lugar aí, e conversando lá, o cara vendia peça de carro, né? E ele falou para o meu filho assim, quando o Borat estava lá, que eles me chamam só pelo sobrenome, toda vez que precisava comprar peça, eu era consultado. Depois que ele saiu de lá, nunca mais fui consultado. Não estou dizendo que quem me assumiu o meu lugar foi fazer coisa errada, não. Mas pelo menos ficou bom, porque o meu filho escutou alguma coisa que certamente ele ficou orgulhoso, né? Você fala assim, quando o Borat estava lá, ele pedia propina, ele pedia essas coisas, ficava ruim para a gente. Graças a Deus, nunca. Depois eu fui para lá, né? Aí eu terminou o mandato do Walter, encerrou, fui para casa. De certa forma, o bichinho da política ainda, de vez em quando, pica a gente, né? Pica. Mas aí eu fui trabalhar com a Maria Edna, no comitê dela, tinha trabalhado com o Valtão, no comitê do Valtão, ele me chamou, fui tomar conta também do comitê da Maria Edna, ela me chamou para ser assistente financeiro da educação. E lá a gente tinha um orçamento bem grande, só de transporte escolar tinha 5 milhões na época para lidar. E eu agradeço a Deus porque nesse período todo eu consegui ganhar o respeito de todos lá, porque eu tive um diretor espetacular, o Naider Porcel, e uma figura esplendorosa, honestíssimo, e foi muito bom, que nós fizemos uma boa dupla lá, com ele, eu e ele. Nesse período eu fui presidente do Conselho Municipal do Idoso, todos os estacionamentos que estão vendo em Mococa aí, ó, vaga para o idoso, sério? Foi eu que consegui no Ministério Público, porque eu não conseguia, pedindo, não conseguia, aí eu fui no Ministério Público, denunciei, porque é lei federal, a Estatuto do Idoso é lei federal. Tem pessoa que fala assim, por que tem esse negócio para velho? Não, é fácil, é só não ficar velho que não usa, né? Pode, se morrer antes, não vai usar, né? Então, o supermercado não tinha o estacionamento para idoso, aí eu conversei com ele, falei, olha, vai surgir uma queixa lá no Ministério Público, seria bom se já resolver isso agora, que na amizade fica melhor. Conseguimos na CESP, na época, 1 milhão de dinheiro lá e conseguimos fazer um monte de convênio para Santa Casa, com todo mundo aí. Foi brilhante. A gente também organizou, a Márcia Giglio me ajudou muito a organizar todo o sistema de captação de recursos. Fizemos isso, porque aí tinha tudo uma norma certinha, como participar, né? Depois na prefeitura me colocaram como fazendo a análise de convênios e subvenções. Tudo que a prefeitura recebe, não importa de onde vem o dinheiro, a prefeitura que distribui. Pode vir do governo federal, estadual, a prefeitura que distribui, depois tem que prestar conta. E eu tinha que analisar essas prestações de conta também. Graças a Deus deu tudo certo. Onde tinha algum problema, eu ia lá pessoalmente. Eu não tinha interesse nenhum de reprovar ninguém, né? Desde que tivesse certo, corrigia o que estava errado. E ficou tudo assim. Então eu saí da vida pública, eu achei assim, bem produtivo naquilo que eu me propus a fazer. Não é falta modéstia isso. Identificar realmente aquilo que a gente fez.
Então, depois do barracão, finaliza seu tempo lá e você retorna ao gabinete, certo? Eu fiquei um tempo lá, mas depois o Walter achou melhor que eu voltasse para o gabinete. Parece-me que eu era uma pessoa de confiança dele. E chefe de gabinete é aquele que está do lado da porta do prefeito, né? E aí ele me trouxe, voltei para o gabinete. Ali você tem que fazer um punhado de despacho, um monte de coisa você já recebe, você mesmo despacha, por exemplo, a isenção de IPTU, essas coisas que já vêm do jurídico, já com parecer favorável, então para não passar para o prefeito, aquele monte de coisa lá, eu já resolvia tudo ali. Mas aquilo que tinha alguma interrogação, que tinha alguma dúvida, eu passava para o prefeito. Porque, afinal de contas, ele foi eleito prefeito, não eu. Né? Então, fazer direito, porque o problema da vida pública são as consequências de quem não faz direito. Nós estamos vendo aí, tem uns que foram prefeito aí, foi prefeito, mais assessoria, tudo, está ainda passando uma grande dificuldade com o processo. E eu saí da vida pública sem nada, sem nada de processo. Né? Depois do gabinete, então, você foi para a Secretaria da Educação. Isso daí já na eleição da Maria Hélia. Ela me pediu para ajudar lá no comitê dela. Eu trabalhei bastante, eu sou muito mão de vaca para esses negócios de dinheiro dos outros, né? Então eu trabalhava 6h30, 7 horas da manhã eu estava lá. E só parava praticamente meia-noite, 1 hora da manhã, porque eu ia nos comícios, eu tinha que preparar água, eu tinha que preparar essa água gelada para todo mundo lá. Eu tinha que, depois no final do comício, eles ficavam jogando aqueles confetes, aquelas coisas lá de papel, aqueles negócios que estoura, que sai opção de papel colorido, e sujava a rua. E nós não queríamos deixar a rua suja para amanhã o adversário lá fotografar e falar que nós, Sugismundo estava fazendo comício ali. Então a gente limpava nós mesmos, porque teríamos que contratar alguém. Falei, não vamos contratar ninguém, não. Nós mesmo fazemos aqui. Tem aquele punhado de gente que estava dando apoio, levavam as vassouras lá no instante, a gente varria, saía de lá tudo limpinho, sem nenhum vestígio, sem nenhuma reclamação. Então, foi legal também, o trabalho lá foi grande, mas foi legal. Aí a Maria Helena falou para mim, Boratti, você gostaria de aceitar um cargo na educação? Aí eu falei assim, eu posso aceitar, posso fazer uma experiência também, porque a gente não sei, porque eu não tinha noção de nada de educação, assim. Mas o problema não era de educação, né? Eu tinha que assistente financeiro, eu tinha que mexer com aquilo lá. Mas, de certa forma, você estava dentro do ambiente de educação. Eu não sabia o nome de nenhuma escola, não sabia os diretores, não sabia nada. Mas deu para aprender. O tempo que eu fiquei lá foi legal, eu aprendi, ganhei grandes amizades dos diretores, dos funcionários lá que lá trabalhavam e trabalham ainda alguns. No fim do ano, em dezembro, eu saio, visito os diretores de escola, levo meu abraço, para dizer que não foi um momento, né? Uma amizade não... Foi só ali, né? Não foi só ali, a amizade ela se alonga, né? Se a gente alimentar ela vai longe. Exato. Você transitou ali por muitos lugares, né, nessa questão pública. Qual foi a maior dificuldade nisso tudo? Se for com questão assim de complicação, a educação tinha dificuldade porque a demanda é muito grande. Tem escola que precisa de reforma, escola que precisa de não sei o quê, chove, tem goteira, e a gente contratava uma reforma para fazer, mas não tinha acompanhamento assim, de engenharia, de gente qualificada para acompanhar, então às vezes não saía bom, aí você tinha que ir lá no empreiteiro, criar uma confusão. Foi para fazer direito. Se ele pegou mais barato, o problema era dele. Ele tem que fazer o melhor, da melhor forma possível. Mas depois, porque quando eu entrei ali, eu fui informado que todas as linhas haviam sido medidas, porque tinha saído do governo Tony. Todas as linhas estavam medidas, funcionário do departamento que foi dentro do ônibus medindo as linhas, porque é pago por quilometragem. Então, cada linha tem um custo, cada linha tem uma quilometragem. E eu cheguei lá no departamento, no final do mandato, houve praticamente no começo do outro mandato, mas isso refletindo ainda na gente, nós vimos pago quilometragem muito maior do que realmente percorreu o ônibus. Pegamos a quilometragem que foi paga no tempo do Tony e estamos pagando agora. Mas tem escola que não tem mais o aluno, pode acontecer isso.
Se um aluno da escola estadual, não municipal, municipal a gente percebe, pega. Mas se na escola estadual um aluno deixar a escola e mudar da cidade, por exemplo, e ela está numa escola bem longe, e não for informar o departamento não vai adivinhar que o aluno deixou de ser levado naquela escola. Então isso pode ter acontecido, a gente não sabe nominar quando é que isso aconteceu, mas pode ter acontecido. Aí assumiram o departamento lá, falaram um monte de asneira, chamaram uma empresa aí, não sei do que, aí para medir, a empresa veio aí, falou que tinha não sei o que errado, que o ônibus ia onde não tinha, não tinha escola, ou estava... Falaram um porção de besteira. Foram para São João da Boa Vista. Em São João da Boa Vista, foram lá dizer que a quilometragem estava muito acima, que ele podia ser reduzido. Quer dizer, reduzir quilometragem é reduzir recurso. Porque o certo é você receber todo o recurso que tem para receber. Se não gastar o recurso, você faz a devolução no final. Quando você fecha o ano, você apura quanto foi gasto e devolve aquilo que não foi gasto. Isso é uma coisa natural. Eles quiseram fazer graça e foram para São João da Boa Vista e devolveram 700 mil de recurso. Quando chegou dezembro, fecharam as contas, tiveram que colocar 700 mil com dinheiro nosso no lugar daqueles que eles falaram que tinha corrido demais. Então não adianta, se tivesse coisa errada, tinha que ser apurado mesmo, está errado. Mas não tinha nada errado. Tanto é que eles que acusaram, agora estão todos na barra da justiça, com um problema com a justiça. Porque isso chegou a me ofender profundamente. Porque a gente sabe que a gente não fez nada, a gente sabe que a gente não mexeu com nada que errado lá. Depois vem uma pessoa que faz uma acusação sem base de nada. Quando eu fiquei aqui na Câmara presidente, quando terminou meus 2 anos de mandato, eu fiz uma das maiores devoluções de numerário que a Câmara recebeu e não gastou para a Prefeitura Municipal. Ah, mas esse é dinheiro da Câmara. Não tem dinheiro da Câmara, tem dinheiro do povo. Não é nem da Câmara, nem da Prefeitura, o dinheiro é do povo. E eu devolvi para o Lua Mato naquela época e com alegria, porque é o dinheiro do povo que serviu para pagar salário, serviu para pagar conta, serviu para pagar uma opção de coisa para o bem da cidade também. Bom, são muitos momentos, né? Mas teve algum ali positivo que sempre que o senhor se lembra dessa época é o momento que vem na sua mente? Eu tenho como um momento assim ficaria pequeno perto de tantos momentos que a gente teve, né? Momento de poder servir aqui na Câmara, não só como vereador, como presidente da casa. Os momentos que eu viajei com o prefeito, participando dos nossos pedidos junto às secretarias aí, que a gente fazia essa viagem de madrugada até de noite. Os momentos em que a gente pôde participar desses eventos ali, ajudar a organizar os eventos, que era um evento bem importante para a cidade, encher o campo do rádio de gente, né, no dia 1º de maio. Também assim, esses momentos que as pessoas vinham até a gente para dizer que estavam gratas por a gente ter interferido ou intercedido por alguma coisa que eles estavam necessitados, e a gente foi intermediário disso daí, que é uma missão também da gente. Então são vários momentos que deixou a gente feliz. E acima de tudo, um momento essa história que está na minha vida e que ninguém tira, porque ela pertence a mim e, de certa forma, pertence à minha família também. Porque eu perdi meu pai com 8 anos, não tinha assim, eu tinha uma família honrada, tenho até hoje a família honrada, com nome honrado, mas nada que pudesse levar a gente a ser eleito vereador de Mococa, né? E isso que é um momento melhor do que esse, quando eu sou anunciado que eu fui o vereador mais votado de Mococa, quer dizer, não pelo aquele orgulho de pequeno, né? Mas para saber que quanta gente acreditou, confiou e gostou da candidatura da gente. Isso não tem algum dinheiro para pagar? Isso não tem, né? São muitos momentos, né? São outros que a gente ainda tem dentro da gente, que vão ser lembrados na medida de algum acontecimento que a gente participa, e aí vem à tona esses momentos. E assim, essa relação do legislativo com o executivo, ela é sempre muito comentada. O senhor que esteve aí nos 2 pontos, né? Como que o senhor viu essa relação? Bom, eu quando fui vereador pela 2ª vez, eu me colocava como oposição. A primeira vez eu era uma situação, depois eu passei para a oposição. Mesmo tendo o mesmo, não fui eleito com ele, porque
Porque quando o padre Demóstenes foi candidato novamente, eu estava na segunda vez, ainda não estava, eu estava no partido ainda. A disputa era, dentro da própria arena tinha 1 e 2. Então eu era Arena 1 e ele Arena 2. E tanto podia ser votado no prefeito da Arena 1 e no vereador da Arena 2. Ou como podia votar, né, vice-versa. Mas o padre Demóstenes esparramava por aí que se votasse nele, e ele era o candidato com mais densidade de voto, não poderia votar em mim. E era uma mentira, negócio desse, né? Aí eu fui eleito, e ele, eu acho que nem esperava que eu fosse eleito. Eu fui eleito, e aí eu vim para a oposição. Eu não tenho nada com ele agora para ser a situação, né? Mas eu não fui oposição à cidade de Mococa. Tudo aquilo que entrou aqui na Câmara, que era bom, que era por bem da cidade, o meu voto estava lá. Evidentemente, aquilo que precisava aprimorar, qualquer coisa, eu fiz críticas, fiz requerimentos para a prefeitura, pedi explicação, pedi tudo, porque quando eu tivesse que chegar o momento de votar, eu queria votar da forma que a minha consciência estivesse mais, né, livre possível para votar daquela forma. Mas com ele eu fui oposição, já com o Lu, porque até mesmo o Lu Amato terminou o mandato como oposição ao padre, na época. Não foi por ingratidão, não. Foi porque o padre achou que ele não passava de um ocupador de cadeira até que ele voltasse. E isso, quem coloca um amigo aqui, não pode colocar um amigo nessa perspectiva, né? Acho isso degradante para a pessoa. Ele é uma pessoa de valor, um homem que quem conheceu sabe o quanto ele era uma pessoa de valor. E aí ele não aceitou, né? E aí eu tive do lado dele, nesse momento aí, de não me submeter a esse tipo de coisa. Porque ele falava assim, eu estou falando isso porque eu estava na reunião, eu ouvi isso, porque eu participava das reuniões. Você está fazendo muita obra em Mococa e não pode fazer isso, porque ele fez avenida, canalizou esgoto, fez a Coab, né? O Lu Amato fez muita coisa em Mococa. E você não pode fazer tudo isso, porque se você começar a fazer tudo isso, daí o povo vai esquecer de mim, o povo não pode esquecer de mim. Isso é palavra do padre Demóstenes, né? Eu escutei isso, ninguém me contou, não. E eu achei aquilo lá muito degradante demais, né? Você fala, você tem que fazer o máximo que você fizer. Amanhã você vai me apoiar, porque vai devolver a gentileza, e eu vou continuar as obras que está fazendo. E não falar que não pode fazer para que ele não perdesse o conceito. É algo que o senhor não esquece. Não esqueço disso. Essas coisas não. Mas esse é um momento que não foi bom. Mas momento bom, eu tive todos esses momentos aí. Não é bom porque gerou essa coisa, né, que não é agradável. Hoje, afastado aí da vida pública, o senhor consegue continuar acompanhando a política? Sim, de alguma forma, eu falei, o bichinho da pica, porque eu me sinto ainda dentro de um grupo, né? Um grupo bem mais afastado desse grupo, mas eu me sinto dentro de um grupo ainda. Não sei, talvez numa próxima eleição agora, dependendo do quadro que for por aí, a gente pode até não tentar candidatura, não, porque eu falei que essa parte não está. Mas posso tentar apoiar. E apoiar sem precisar de emprego. Apoiar por ideal, por qualquer coisa. Não vou apoiar para depois pegar emprego, não. Nem em uma dessas duas vezes eu pensei em ser contratado. Depois que terminou a eleição, eu fui procurado pelos candidatos, pelo trabalho do comitê, essas coisas. Mas eu não vou fazer nenhum trabalho esperando recompensa, não. Isso aí não está no meu pensamento, não. A missão já foi cumprida, seu Fernando? Sim. Na vida pública, sim, já foi cumprido. Eu posso colaborar bem, mas não na ativa, como eu estive, né? Posso colaborar de outra forma. Todo mundo pode colaborar de outra forma. Mas eu quero saber como é que vai ficar o momento, né? Se for um momento que também não enquadra, eu penso, eu volto a ficar quieto em casa, porque eu não fico quieto. Eu tomo conta eu e mais uma pessoa tomamos conta da área social da Paróquia São Sebastião, cesta básica, cama, colchão, sofá, tudo. Tem uma caminhonete, fico só correndo atrás disso, né? Eu também faço parte da obra do berço, quer dizer, minha esposa e mais outras da Ordem Terceira, que eu faço parte da Ordem Terceira há 60 anos. E a minha esposa, junto com outras lá, cuida da Ordem do berço, e eu também participo. Faço parte também colaboro também com a parte social da ordem, também de cesta básica. Para mim, não falta serviço para essas coisas, entendeu? Eu tenho o meu dia ocupado. Eu não levanto cedo para dar tempo de fazer tudo que eu tenho que fazer. Eu pensei, está aposentado, mas ninguém me pega em casa dormindo, não. Não para, né? Não paro. Eu queria aproveitar esse bate-papo
o senhor finalizasse com uma mensagem, sabe, uma dica para quem está na vida pública ou então quem pensa em um dia estar aqui nesse lugar. Especialmente para quem pensa estar aqui, né? Porque deseja servir, porque a missão de quem entra na vida pública, de quem entra em qualquer atividade dessa, na ordem terceira, eu sou ministro lá, ministro quer dizer ser aquele que serve, né? Não é o que é servido. Pensa sempre em servir, não em ser servido. Pode às vezes a cabeça subir um pouquinho, mas não permita isso não. Também não entra na vida pública por causa de salário. Se você pensa em servir, você pode até receber porque você vai ter gasto, mas não é objetivo seu ganhar. Se quer ganhar, arruma um emprego, ou então, se você for chamado para uma assessoria, você vai, porque lá você está trabalhando, como todos os demais trabalham, e recebe o seu salário. E também, isso é até engraçado falando, mas não se permita nunca você se encantar por alguma coisa e deixar um momento, aquilo que não é muito honesto, entrar no pensamento, né? Se você for encarregado de alguma coisa, como eu tinha na educação, esse tremendo orçamento de transporte, então, mas nada disso pode entrar na nossa cabeça. O que é meu, eu vou querer o que é meu, até o último centavo, mas o que não é meu, eu não vou ficar com nada, nem um centavo. Então entra na vida pública com esse pensamento. Você vai sair orgulhoso de você, porque tentação a gente tem. Muita gente vem e tem aquelas formas de sedução, mas não permita isso não. E se você entrar, se você for eleito, trabalhe bastante para a população. Você não vai ser um prefeito com 99 não. Você vai trabalhar primeiro aqui no Legislativo, depois você vai atender a população, mas você vai ser primeiro vereador. Você não vai ser um prefeitinho com 99, quer dizer, que quer ser executivo também, não é. E faça bem, faça direito, faça com vontade, faça com amor, aí no final você vai se sentir feliz com você mesmo e satisfeito por aquilo que você fez. Perfeito, ótimas palavras. Seu Fernando, muito obrigada. Queria agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite, vir aqui compartilhar um pouquinho, voltar um pouco no tempo, né, e relembrar aí de algumas vivências. Eu que agradeço a possibilidade de falar, né? Quanto tempo que eu não tenho essa possibilidade assim, e de falar aí a pessoas mais novas, né? Porque às vezes nem conhece mais a gente, porque isso é outra coisa também. O vereador às vezes termina o mandato e vai sentir que vai ser esquecido, né? Porque isso é natural. Outros vêm no lugar e assim vai sucessivamente. Então, muita gente nova que nem conheceu a gente aqui como vereador, e também aqueles mais velhos, aqueles que foram até meu eleitor. Tem muita gente viu ainda, foi meu eleitor. Muita gente jovem votou em mim na época. Então, estão aí, vivo, e eu deixo um abraço para todos. Bom, muito obrigada, e muito obrigada a você que nos acompanha. Esse foi o bate-papo com o Fernando César Boratti, a estreia aí do nosso quadro Relembrando Memórias do Legislativo. Geise Cantuária para a TV Câmara.